todos, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal Engenharia de Produção, Professor Sirnei, falando nessa maratona de vídeos sobre o sistema Toyota de produção. Temas que eu estou abordando baseados no livro de Taiichi Ohno, Sistema Toyota de Produção. O nosso tema de hoje vai tratar sobre a visão de um jogador de xadrez. É um subtítulo do livro dele e que traz a seguinte informação. Toyoda Sakichi e Toyoda Kishiro tiveram uma perspectiva empresarial internacional e foram muito bons em perceber o mundo como um todo. Eles tinham a visão de chegar sempre no coração da questão. Ambos passaram suas vidas nas áreas de produção, olhando as coisas realísticas, calma e objetivamente, né? Aqui nós temos um ponto assim que é extremamente relevante, uma colocação muito bem feita sobre passar basicamente as suas vidas nas áreas de produção. Quem vive as áreas de produção hoje, engenharia de processo, por exemplo, é quem tem propriedade de falar sobre qualquer processo produtivo, né? Porque quando se está no meio do processo produtivo, lá na produção, nós conseguimos enxergar em tempo real uma situação real. E a partir dali nós conseguimos também identificar falhas, dificuldades ou problemas relacionados às áreas de suporte, né? Nos vídeos anteriores eu falei sobre a TPM, eu falei sobre o OE, que são os principais meios de gestão da manutenção, que é uma área de suporte muito interessante, muito importante para a manufatura, e ao mesmo tempo o OE que dá esse respaldo para a manutenção em relação à disponibilidade de recursos e máquinas que nós precisamos para executar a manufatura. Então, nesse sentido que ele fala, quando nós temos essa capacidade de enxergar os detalhes de todo o processo de transformação, é porque nós vivemos aquilo de fato. As pessoas que visitam o Gemba uma ou outra vez não vão ter propriedades para falar de como as coisas estão acontecendo, né? Então, esse é um ponto que chama a atenção para o seguinte, né? Ele fala, complementando isso que eu tinha colocado até então, olhando as coisas realística, calma e objetivamente, né? O que acontece? Muitas vezes nós temos empresas onde a empresa contrata consultores ou contrata pessoas que vêm para dar o suporte e acabam não se envolvendo em nenhum momento com a linha de produção. É provável que se a consultoria é relacionada à produção, produtividade, eficiência, e não houver essa relação direta, 90% em chão de fábrica, a pessoa não tem propriedade para falar daquele processo se ela não convive aquilo. Ela pode ser o melhor consultor de todo mundo, mas se ele não for lá viver aquela experiência, aquele cenário, aquelas condições, ele não vai poder dar um diagnóstico preciso, muito menos contribuir com aquele processo produtivo. Então, quando eles colocam aqui o livro, no livro é colocado que isso era a vida dos Toyota, isso quer dizer que eles tinham propriedade, conheciam e sabiam do que eles estavam sugerindo como ações estratégicas de melhoria, né? Porque no complementar dessas informações diz o seguinte aqui no livro: uma pessoa que fica na área de produção pode acabar limpando os cantos de uma enorme caixa com uma escova de dentes, né? Então quer dizer o quê? A pessoa precisa ter uma visão ampla da área estratégica, né? Agora, se ela vai lá fazer uma limpeza mínima que seja, ela tem que ter tido uma série de outras ações anteriores garantindo que o essencial daquele processo esteja super bem alinhado, né? Então quer dizer assim, eu tenho que atacar sempre as necessidades que o processo apresenta com propriedade, né? Então eu tenho que estar lá, tenho que conhecer, mas mesmo assim eu preciso atuar com base em dados, fazer alguma análise estatística, tomar algumas decisões com maior assertividade. E aí sim, eu estando lá, vivenciando aquilo e fazendo uma evolução sobre as dificuldades que o processo tem, eu vou ser um estrategista daquela área, eu vou deixar ela 100% alinhada, e aí sim, aquela limpeza nos cantinhos com a escova de dente, isso vai ser para o fechamento, né? Porque quer dizer, os problemas maiores já estão resolvidos, eu já consegui fazer uma revolução naquele processo, eu já consegui deixar a empresa da melhor forma, ou aquela linha, pelo menos aquele meu departamento, da forma mais precisa possível, né? Então assim, quando nós estamos envolvidos em processos e acompanhamos a manufatura e olhamos
o Gemba da forma técnica e conseguimos vivenciar aquilo no dia a dia, significa que nós vamos ter uma grande experiência, um excelente conhecimento sobre aquele processo, e isso nos dá a propriedade de atuar sobre ele. Atuar no sentido de torná-lo melhor, fazer com que ele produza mais, seja melhor aproveitado, todo aquele recurso disponível seja bem utilizado, e com isso a gente chegue a lugares mais altos, né? Só que o detalhe é esse, a gente precisa ter, por isso da visão de um jogador de xadrez, eu preciso ser estrategista, né? Eu preciso enxergar o todo, eu preciso entender o contexto daquele processo, daquela produção, e atuar sobre as dificuldades que ele apresenta, mas de forma estratégica. O que seria isso? Ter pelo menos um ranqueamento de dificuldades, de necessidades que aquele processo possui, e priorizar, entender quais são os riscos envolvidos, quais são os custos, quais são as viabilidades, e a partir daí estrategicamente atuar sobre os problemas e fazer com que eles sejam eliminados. Isso é a visão estratégica que eu tenho que ter. Ou seja, entender todo o contexto nos mínimos detalhes, mas também saber aonde que eu sou mais eficiente quando eu for atuar. Às vezes eu fazer um monte de coisa pequena pelos cantos só para diminuir a lista de problemas, não quer dizer que eu estou sendo eficaz. Eu posso estar sendo apenas alguém que fica gastando tempo e desviando dos problemas que geram maior dificuldade para o processo ou para o produto final, né? Então, nesse sentido que ele fala que a gente precisa ter uma visão estratégica dentro do contexto todo e entender que existem problemas graves de altíssimo risco e temos problemas simples que podem esperar, e em algum momento a gente vai fazer, mas eles podem esperar, e quando tiver que fazer, quando for a hora de fazer, a gente consegue ir lá e resolve também da mesma forma que resolveu problemas mais complexos. Ok? Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar. Mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo, repassem ele adiante, assim como os demais que eu tenho lá no canal, falando sobre vários temas voltados à engenharia de produção. E isso faz com que a gente tenha motivação para produzir mais conteúdo gratuito e deixando à disponibilidade de vocês aí para aprenderem muito mais sobre sistema Toyota de produção, baseado no caso aqui no livro de Taiichi Ohno. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.